Olá, seja muito bem-vindo ao canal CPM do Starquinho. Eu sou o professor Guedes e nesta aula nós iremos bater um papo sobre triângulos pitagóricos. Essa aqui é uma importante ferramenta, um excelente macete na resolução de problemas envolvendo triângulos retângulos. Essa ferramenta nos faz economizar cálculos e tempo na resolução de problemas desse tipo. Muito bem, se vocês estão gostando dessas aulas, deixem o seu like, assinem o canal e façam comentários. Tenham uma excelente aula. Triângulo pitagórico. Triângulos pitagóricos são, antes de tudo, triângulos retângulos. E a principal característica deles é o fato de serem formados por lados cujas medidas são números inteiros especiais. Há vários tipos de triângulos pitagóricos. No entanto, o mais famoso e mais cobrado em concursos e vestibulares é o triângulo pitagórico, cujos lados medem 3, 4 e 5. Esses três números, essa tríade, recebe o nome de terno pitagórico. Muito bem. Observando o triângulo destacado na cor azul à esquerda, observe que seus lados medem 3, 4 e 5, justamente o terno pitagórico. Queremos demonstrar que esse triângulo é retângulo. Uma maneira de demonstrar que um triângulo é retângulo é verificar se o teorema de Pitágoras é válido para ele. Supondo que esse triângulo seja retângulo, e lembrando que o maior lado sempre se opõe ao maior ângulo, como o maior lado aqui é o lado de medida 5, então o maior ângulo é o ângulo que se opõe a esse lado. E supondo que estejamos lidando com um triângulo retângulo, o maior ângulo seria o ângulo de 90 graus. Muito bem. Então, como o lado oposto ao ângulo de 90 graus, em tese, é o lado que mede 5, então 5 é a nossa hipotenusa. Aplicando o teorema de Pitágoras para esse triângulo, temos que a hipotenusa ao quadrado, isto é, 5 elevado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Temos então 5 ao quadrado, que é 25, igual a 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16. Isso implica em 25 igual a 9 mais 16, 25. Logo, como o teorema de Pitágoras é válido para esse triângulo na cor azul, esse triângulo é um triângulo retângulo. Agora que já possuímos uma noção acerca de triângulos pitagóricos, surge uma pergunta: como esse conhecimento pode nos auxiliar a resolver questões envolvendo triângulos retângulos? Observe o triângulo formado pelos lados 6, 8 e x. Queremos determinar o valor de x. Perceba que x é o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto. Portanto, x é a hipotenusa desse triângulo. Muito bem. A primeira tentação que nos atinge é utilizar o teorema de Pitágoras para achar o valor de x. No entanto, como veremos, aplicar o conhecimento acerca dos triângulos pitagóricos é muito mais conveniente, porque vai economizar tempo e cálculos. Muito bem. Então, nosso triângulo possui lados 6, 8 e x. Em relação ao terno pitagórico, que é 3, 4 e 5, observe que 6 é um número que, para atingirmos, basta multiplicar 3 por 2. Então, já achamos um dos números do terno pitagórico. O número 8, nós atingimos multiplicando 4 por 2. Então, já conseguimos encontrar outro número do terno pitagórico.
E o valor de x, naturalmente, vai estar associado ao número 5. Como tanto 3 quanto 4 foram multiplicados por 2, o x vai ser também 5 multiplicado por 2, isto é, 10. Então, encontramos com uma certa facilidade o valor de x, a nossa hipotenusa. Se tivéssemos utilizado o teorema de Pitágoras, acharíamos o seguinte: como x é a hipotenusa, elevando ela ao quadrado, aplicando o teorema de Pitágoras, temos x ao quadrado, que vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado, que é 36, mais 8 ao quadrado, que é 64. Isso aqui vai implicar no seguinte: x ao quadrado é igual a 36 mais 64 é igual a 100. Isso implica em: queremos achar o valor de x, então temos que extrair a raiz quadrada em ambos os membros. Raiz quadrada de x é x. Raiz quadrada de 100 é 10. Portanto, x é igual a 10. Partindo agora do mesmo princípio, vamos determinar o valor de x no triângulo de medidas 20, 25 e x, utilizando o conhecimento acerca de triângulos pitagóricos e sem utilizar o teorema de Pitágoras, mas tendo sempre em mente que o terno pitagórico consiste nos números 3, 4 e 5. Muito bem. Perceba que o cateto de medida 20 pode ser reescrito como 4 vezes 5. O 4 é um dos números do terno pitagórico. Perceba que a hipotenusa, que é 25, já que esse lado se opõe a um ângulo de 90 graus, pode ser reescrita como 5 vezes 5. Perceba então que este 5 é um outro número do terno pitagórico. Resta apenas o número 3. Então, como tanto o cateto que mede 4 foi multiplicado por 5, quanto o cateto que mede 5 também foi multiplicado por 5, esse cateto, cujo valor é desconhecido, terá a ver com o número 3. Como os outros foram multiplicados por 5, esse daqui tem que ser multiplicado por 5 também. Encontramos então o valor 15.